Bom, vamos dar início a essa manhã em que a gente já foi assim, né, banhado por essa música tão linda e seremos também alimentados pela Eleonora, que hoje vai fazer a leitura do texto e que desde já a gente abraça a nossa irmã com os nossos melhores fluidos, com a nossa alegria e gratidão por este projeto, por este trabalho, por nos unir em nome de Jesus para alimentar a esperança em nossos corações. Agradecendo também a presença de todos aqui, encarnados e desencarnados, que buscam saciar a sede de esperança, de paz e de amor na fonte de água viva que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que desde já nossa amiga se sinta envolvida e inspirada pelos amigos e irmãos mais experientes para nos conduzir nesta manhã de reflexões. Que assim seja. Contigo, amiga. Bom dia a todos, bom dia, que alegria nessa quarta-feira. Hoje, a nossa leitura é do capítulo 12, Nós e o Mundo. E então é diferente, né, quando a gente está aqui apresentando o trabalho no dia que a gente se dispõe a fazer a leitura. Aqueles que forem fazer a leitura, né, aproveitem, porque a equipe espiritual que protege esse trabalho, que conduz esse trabalho, ela nos envolve de uma maneira de paz e de bom ânimo, né, para que a gente faça esse trabalho. Então, eu vou fazer a leitura e a gente vai comentar. Nós e o mundo, antes de começar, Emmanuel escolhe o versículo de Lucas 6. A gente vai lembrar que logo após o Sermão do Monte, Jesus vai conversar com os discípulos e vai dar orientações. Então, tinha aquilo que Jesus falava com a multidão e aquilo que Jesus falava com os discípulos. E quando ele falou com os discípulos, ele deu orientações para amar ao próximo e para perdoar. Ele deu as orientações de como os discípulos deveriam se comportar no mundo, ouvindo tudo que Jesus falava, estando com Jesus todo o tempo. As orientações que Jesus dava aos discípulos era amar ao próximo e não julgar. E ali ele fala, dai e se vos há dado. Então ele orienta os discípulos a dar. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Quanto mais a gente pede coisas, né, mais dívida a gente faz com o mundo, porque o mundo está nos dando muitas coisas, né? Então, à medida que nós estamos aqui recebendo, é pedido também que nós doemos o tanto que a gente recebe. Esse versículo, dai e vos serás dado, está em Lucas 6:38, palavras de Jesus. E Kardec escolhe o capítulo 5 para também fazer o comentário. Emmanuel, né? Emmanuel escolheu o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, de Kardec, bem-aventurados os aflitos. A gente vê aqui que Emmanuel utiliza cinco capítulos para falar do capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. Como ontem a Tânia nos comentou, o capítulo mais longo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vós, porém, que vos retirais do mundo para lhe evitar as seduções e viver no insulamento, que utilidade tendes na terra? Onde a vossa coragem nas provações, uma vez que fugis à luta e desertais o combate?
capítulo 5, item 26. Vamos ao nosso texto. Muitos religiosos afirmam que o mundo é poço de tentação e culpas, procurando o deserto para acobertar a pureza. Entretanto, mesmo aí no silêncio, no silencioso retiro, em que se entregam a perigoso ócio da alma, por mais humildes se façam, comem os frutos e vestem a estamanha que o mundo lhes oferece. Muitos escritores alegam que o mundo é vasto arsenal de incompreensão e discórdia, viciação e delinquência, como quem se vê diante de um serpentário. Contudo, é no mundo que recolhem o precioso material em que gravam as próprias ideias e encontram os leitores que lhe compram os livros. Muitos pregadores clamam que o mundo é vale de malícia e perversidade, qual se as criaturas humanas vivessem mergulhados em piscinas de lodo. Todavia, é no mundo que adquirem os conhecimentos com que ornam o próprio Verbo e acham os ouvintes que lhes registram respeitosamente a palavra. Muitas vezes, muitas pessoas dizem que o mundo é antro de perdição, em que as trevas do mal senhoreiam a vida. No entanto, é no mundo que receberam o regaço materno para tomarem o arado da experiência. E é no mundo que se nutrem confortavelmente a fim de demandarem mais altos planos evolutivos. O mundo, porém, obra-prima da criação, indiferente às acusações gratuitas que lhe são desfechadas, prossegue, florindo e renovando, guiando o progresso e sustentando as esperanças da humanidade. Aí tem um asterisco, uma pausa. Fugir de trabalhar e sofrer no mundo a título de resguardar a virtude é abraçar o egoísmo, mascarado de santidade. O aluno diplomado em curso superior não pode criticar a bizonhice das mentes infantis, reunidas nas linhas primárias da escola. Os bons são realmente bons se amparam aos menos bons. Os sábios fazem jus à verdadeira sabedoria se buscarem dissipar a névoa da ignorância. O espírita, na essência, é o cristão, chamado a entender e auxiliar. Doemos, pois, ao mundo, ainda que seja o mínimo do máximo que recebemos dele, compreendendo e servindo aos outros, sem atribuir ao mundo os erros e desajustes que estão em nós. Nós e o mundo. É um chamado a estarmos no mundo, né? Porque às vezes a gente pensa assim, é tão bom estar com aqueles que nós gostamos, é tão bom ir à casa espírita, né? Lá as pessoas me entendem, lá a gente conversa sobre assuntos edificantes. Como é ruim quando eu volto para casa e tem pessoas que são os desafios em minha vida, ou lá no trabalho é tão difícil, as pessoas são tão diferentes, né, do que eu penso, mas na verdade a esperança de Deus em nós está no nosso contato com o mundo. Ninguém evolui isoladamente ou se retirando das lutas e das tribulações que a nossa vida ela nos convida, né? E interessante que o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi escolhido aqui, lá no item 26, ele vai falar das provas voluntárias, o verdadeiro cilício, e é uma mensagem de 1863, um anjo guardião. E aí ele vai falando que o verdadeiro cilício, e aí fiquei pensando, né, o que que é esse cilício?
E aí, em pesquisa, era uma corda que na Idade Média as pessoas que queriam pagar os pecados, né, utilizavam como prova. Era uma corda que poderia ter até pregos ou coisa assim para se machucar o corpo, como se isso tivesse limpando os seus pecados, né? E no texto, esse anjo que vai nos dar essa mensagem fala exatamente que Emmanuel está falando aqui, que o silício, ele está mudando aqui a tela, está voltando, que o silício, né, que, que é esse cinto áspero usado sobre a pele como uma penitência, que o silício hoje é o nosso contato com o próximo. É tudo que nós fazemos para melhorar as instituições e os locais que nós estamos inseridos. E ali ele vai falar sobre o insulamento, porque já que os religiosos falam que o mundo é um poço de tentação e culpa, os escritores falam que é um arsenal de incompreensão e discórdia, de viciação, de delinquência, que os pregadores falam que o mundo é vale de malícia e perversidade, que as pessoas dizem que é um antro de perdição, mas no texto ele vai dizer também que o mundo é onde a gente come os frutos, é onde a gente tira a nossa veste, é onde a gente troca e constrói as nossas ideias, é onde os pregadores adquirem conhecimento e acham os ouvintes que lhes registram a palavra. É no mundo que a gente recebe a nossa família, a nossa mãe, o regaço, o materno, né? É no mundo em que nós nos nutrimos a fim de demandarmos os nossos altos planos evolutivos. E aí depois Emmanuel disse que o mundo está indiferente às acusações que nós fazemos. Ele segue florindo. Todos os dias nasce o sol, as plantas nascem e renascem, frutificam, nos alimentam. Então, qual a diferença desse mundo que nós sonhamos, um mundo de paz e harmonia, e esse mundo que nós vemos pela televisão, de discórdia, de guerras, de rumores de guerras, né? E esse convite a esse capítulo é que, e aí eu fiquei pensando, né? Esses 12 primeiros capítulos que nós estamos conversando sobre esperança são os capítulos que parece. Por que que nós dissemos que seria nós e a esperança? Ele vai falar, olha, no mundo a gente vai receber uma família. No mundo é um instituto de tratamento. Nessa encarnação a gente recebe o remédio justo. Esse planeta é uma escola de aprimoramento. E aí, quando a gente escuta essa música Aurora, a gente vê que realmente a esperança que Deus ele deposita em nós é nós estarmos no mundo para transformá-lo, não com as coisas que nós dizemos, né? Mas com as coisas que nós fazemos no nosso dia a dia. O evangelho que Jesus nos trouxe não está nas palavras que ele disse somente, está naquilo que ele fez, das pessoas que ele cuidou, das lágrimas que ele secou, do perdão, da convocação ao bom ânimo, do não julgar. Tudo o que ele disse é belíssimo, mas a gente vê as coisas que ele disse e principalmente tudo que ele viveu e o que ele fez. Então, esse evangelho hoje, e é dito, né, que nós somos as cartas vivas, porque tanto recebemos e nos instruímos e buscamos, né, essas palavras lindas, não só para que sejam
palavras lindas e que nós nos isolemos entre aqueles que pensam conforme nós. Ele pede que a gente dê, que a gente vá ao mundo e que a gente viva, né? E aí tem um texto belíssimo que está no livro Caridade, de autores diversos, e o capítulo 6 é um texto também de Emmanuel, que é em favor do mundo, que ele fala assim, ó, antes que olhar se nos fixe nos mundos brilhantes, que envolvem mais alto no campo da universalidade divina, lembra a terra amorosa que te acolhe e bendiz. A gente fica pensando lá em nosso lar, fica pensando como serão os mundos evoluídos, né? Mas olha para a terra, a nossa casa, a nossa escola. Repara a gleba em que te encontras. Espinheiros e flores se misturam. Pedra e lama impedem a sementeira digna em vastas regiões que se fazem inóspitas. Vermes e plantas venenosas perturbam grandes linhas da paisagem. Esta é a casa de trabalho em que o Senhor te situou. Faze alguma coisa para melhorá-la, embelezá-la ou engrandecê-la. Essa é a casa de trabalho aonde Deus nos colocou. Vamos fazer alguma coisa para melhorá-la, para embelezá-la, para engrandecê-la. Auxilia ao trabalhador na conservação do bom ânimo. Como é que eu posso ajudar? Nossa, eu não sei falar, né? Eu não tenho o dom é da palavra, eu não sei fazer uma coisa especial, né? Não sei compor uma música, tocar um violão. Como é que eu posso fazer? Auxilia o trabalhador na conservação do bom ânimo. Socorre ao enfermo a fim de que se restaure. Ampara as sementes do bem. Inspira coragem aos que fraquejam. Acende alguma luz para as sombras. Amassa o pão do reconforto para quem te reclama o concurso fraterno. Sim, fazer o bolinho, fazer o pão a quem está conosco é dar carinho, né? Produze a gota de remédio que regenera o doente. Defende a fonte cristalina. Planta uma árvore valiosa no caminho em que transitas, ou faze um vaso humilde florir à porta do lar, e estarás enriquecendo o berço em que nasceste, elevando a existência, a favor daqueles que virão depois dos teus passos. Quem não valoriza a candeia próxima, dificilmente entenderia o esplendor da estrela brilhante. Quem não valoriza a nossa casa, não vai entender a estrela que brilha. Quem despreza o alfabeto não atinge a ciência. É preciso começar com o bem e persistir com ele, se desejamos a perfeição. Cada qual, porém, avança na senda que lhe é própria. Ninguém caminhará para a frente sobre o alheio esforço. Ninguém caminha para frente sobre o esforço dos outros, né? Sobre o esforço nosso, dando as mãos aos outros, né? E ele encerra assim belíssimamente, e com essa imagem também vou encerrar a minha fala. Antes de pretendermos o ingresso nos mundos venturosos e redimidos, salvemos o chão em que nos firmamos, construindo um mundo mais feliz de manhã pela melhoria de nós mesmos. Não vale contemplar sem agir, nem sonhar sem fazer. Emmanuel. Então, nessas lições dessa manhã, nós e o mundo, conforme todos que ali comentaram, né? Que o mundo tem muitos problemas, mas o mundo tem muita coisa boa, e o melhor dele será a construção que cada um aqui, 73 pessoas, né?
que cada um aqui fizer no dia de hoje. Que esse recado a gente pense, né? O que eu posso fazer hoje para incentivar a esperança, para incentivar o bom ânimo, para incentivar a paz, para levar a harmonia, para levar a boa nova, para levar o perdão, para levar o amor ao próximo, para levar a paz em ambientes de guerra, né? Que essa mensagem fique em nosso coração, porque essa aliança homem-Deus é Deus contando com cada um de nós. Jesus disse que poderíamos fazer o que ele fez e muito mais. Jesus, o caminho, a verdade e a vida, o nosso irmão, iluminando a nossa caminhada e nos chamando, né, a sermos as cartas vivas dele. A Beatriz disse que ela falou, eu vou colocar também no grupo esse texto, não vale contemplar sem agir, nem sonhar sem fazer. Essa é a frase do Emmanuel. Então, essa mensagem de bom dia, que nós hoje pensemos, né? Nós e o mundo, o que que nós podemos fazer pelo mundo, começando pelo nosso mundo íntimo, pela nossa casa, pelo nosso trabalho, pela nossa cidade, pelo nosso Brasil, pelo nosso planeta, pela nossa casa. Essa é a nossa mensagem de esperança do dia de hoje. Acho que 7h22, já vou emendar então na prece, aonde nós vamos agradecer a Deus por esse planeta, a Jesus pelo governador do nosso orbe, por toda a sua equipe espiritual que coordena, que ampara, que rege o nosso planeta em transição rumo à regeneração, rumo à fraternidade. Fraternidade essa que cultivamos em nossos corações, que cultivamos em nosso lar. Agradecemos a estes trabalhadores que vêm à frente da marcha, que possamos, como trabalhadores da última hora, estarmos com eles na construção da regeneração do planeta, começando na regeneração em nossos corações. Sustenta, Jesus, as nossas aflições, nos dando calma, serenidade, bom ânimo e perseverança. Sustenta, Jesus, a nossa esperança, na certeza do sol que nasce todos os dias e ilumina os nossos corações. Que nessa manhã os nossos lares sejam iluminados, que sejam limpos de qualquer mágoa, de qualquer aflição, e que em nossos lares o amor e a paz permaneçam, para que possamos seguir os propósitos que nos comprometemos nessa vida, de sermos melhores a cada dia. Que assim seja. Bom dia. Bom dia, amigos. Bom dia, gente. Maravilhoso. Obrigada pelo evangelho. Bom dia. Amigos, um bom dia. Bom Bom dia. dia, gente. Bom dia, Bom queridos. dia. Fiquem Bom com dia, Deus. amores. Bom dia. Bom dia. Bom dia.